aí, meu amado fera, que bom que você está aqui com a gente. Tudo bacana? Sandrão também tá tudo bacana. Vamos estudar hoje propriedades coligativas na nossa revisão SESMAC. Lembrando que, Sandrão, eu quero baixar esse material. Vai no primeiro vídeo de apresentação, tá lá o material, tá lá alguns simulados, inclusive, e o nosso grupo, para participar do nosso grupo de plantão de dúvidas. Aí, Sandrão, tem plantão de dúvidas? Tem sim, meu jovem. Bacana? Então a gente vai começar fazendo aqui, ó, a nossa primeira questão, beleza? O assunto de propriedades coligativas engloba tonoscopia, hebroscopia, crioscopia e osmoscopia. Sandrão, o que é isso, hein? Nego Sandrão vai tirar sua dúvida agora. Vamos lá. Olha só, meu fera. Propriedades coligativas estão relacionadas a quatro fatores, onde a gente pode classificar, né, as propriedades coligativas. O importante é saber que as propriedades coligativas elas estão diretamente relacionadas à quantidade de soluto, ou seja, a concentração de soluto que você coloca em um solvente. Lembrando, por exemplo, se você tiver água pura, só água, então é o solvente puro. Se você botar água e sal, o sal junto com a água já faz uma solução. E aí, das quatro propriedades, nós temos aqui o seguinte. Ó, nós temos a tonoscopia, que estuda o abaixamento da pressão de vapor quando é adicionado um solvente, um soluto não volátil, ou seja, que não emita gases. Ebulioscopia, como o próprio nome já dá uma ideia, ele estuda o aumento do ponto de ebulição do solvente quando a ele é adicionado um soluto não volátil, como sal. Solutos não voláteis, Sandra. Sal e açúcar, por exemplo. Crioscopia. Ela estuda o abaixamento do ponto de congelamento do solvente quando a ele é colocado um soluto não volátil. E osmoscopia. O aumento da pressão osmótica quando a ele é adicionado, quando ao solvente é adicionado um soluto não volátil. Só para você ter uma ideia, vamos supor que eu tenho aqui um recipiente, certo? Esse recipiente tem água, certo? E ele está a uma pressão de 1 atm. Então a pressão aqui é de 1 atm. Certo, meu fera? Você sabe muito bem que o ponto de ebulição da água com essa pressão, ele vai ser 100 graus Celsius. Mas se você adicionar aqui dentro um sal, por exemplo, se você adicionar um sal, o que vai acontecer é que você vai aumentar o ponto de ebulição, ou seja, a água já não vai mais ferver a 100 graus Celsius. Quer fazer essa brincadeira? Quando a água ferve a água na sua casa, quando ela estiver entrando em ebulição, você coloca lá umas 4 colheres de sal, você vai ver que a ebulição vai diminuir. Beleza? Ou seja, ele vai parar de borbulhar até você aumentar a pressão, porque ao você botar o sal em água, você vai ter as interações intermoleculares lá, a superfície que só tinha água agora vai ter sal, então isso dificulta com que você tenha um ponto de ebulição a 100 graus Celsius. Importante, se você botar um soluto não volátil num solvente, o ponto de ebulição dele aumenta. Então, quem é que estuda isso? A tonoscopia. Mesma coisa se você pegar um recipiente aqui, se você pegar a água, por exemplo, você pega, deixa eu apagar aqui, você tem aqui um cubo de gelo, certo? Você tem aqui o gelo. Que gelo lindo, Sandrão. Gelo. Há uma pressão de 1 atm, certo, galera? A pressão de 1 atm. Você sabe que esse gelo, o ponto de congelamento, né, ou ponto de solidificação do gelo, ele é 0 graus Celsius da água pura. Mas se tiver água com sal, por exemplo, você vai diminuir, vai ser menor que 0, certo? Beleza? Isso é crioscopia. Ebulioscopia
é justamente o estudo quando você acrescenta um sal, um soluto não volátil, num solvente puro e o ponto de ebulição dele vai aumentar, certo? Crioscopia é o abaixamento do ponto de congelamento. Desculpa, eu falei tonoscopia no outro, né? Desculpa. É o abaixamento do ponto de congelamento a 0 graus Celsius. Ou desculpa, o ponto de congelamento do gelo da água pura é 0 graus Celsius. Quando você coloca um sal nele, por exemplo, você vai diminuir esse ponto de congelamento. O que é tonoscopia, Sandrão? Tonoscopia, justamente você vai diminuir a pressão de vapor. Sandrão, o que é a pressão de vapor? Vamos supor que você tem um recipiente aqui, certo? E você tem um êmbolo aqui, beleza? Vou falar só um resumozinho. Essa aula tem aí para você dar uma estudada, ok? Dá uma olhada na aula. Então a água, ela começa a evaporar, beleza? Então entre o êmbolo e a superfície da água vai ter os vapores de água. Aqui eu tenho a água líquida, certo? Então aqui eu tenho os vapores de água. Eu tenho a água no estado de vapor. Aqui eu tenho água no estado líquido, beleza? Então, à medida em que você, por exemplo, for aumentando a temperatura, você bota um foguinho aqui, você vai aumentando a temperatura, o que vai acontecer? A quantidade de vapores vão aumentando, beleza? Só que você não precisa fazer isso para você ter o que a gente chama de pressão máxima de vapor. Quando é que você atinge a pressão máxima de vapor, Sandrão? Vai chegar um ponto, mesmo que você não use, você não aqueça, que você mantenha uma temperatura de 25 graus Celsius, só uma ideia para você, tá? Vai chegar um ponto em que você vai ter um equilíbrio, ou seja, a água no estado líquido vai passar para a água no estado vapor, gasoso, beleza? Quando ele atinge o equilíbrio, ou seja, quer dizer que a quantidade de partículas de água e de vapor é constante, não vai variar mais, certo? Então a gente diz que a gente tem a pressão máxima de vapor. Se você aqui dentro colocar um açúcar, por exemplo, se você colocar um açúcar, você vai ver que essa pressão, essa quantidade, né, de partículas que vão estar ali fazendo a pressão entre a água e o êmbolo, que eu tenho aqui o êmbolozinho, né, beleza? Vai ser menor, ou seja, você vai diminuir a pressão máxima de vapor. A pressão de vapor é isso aí, beleza? É a pressão que uma substância, no caso um líquido, vai fazer aqui em um recipiente, nesse caso aqui, fechado. Bacana, galera? Beleza? Uma aulinha rápida, certo? Só para a gente ter uma ideia aqui na nossa revisão. E aí, nessa questão, ele fala o seguinte, ó. Primeira questão do nosso material foi uma questão do SESMAC 2015/5. Um casal de brasileiros resolveu passar férias na Europa, na época de inverno, para festejar a neve. No dia que chegaram, a temperatura caiu abaixo de 0 graus e nevou. Presta atenção. No dia seguinte, ao saírem de casa, escorregaram na calçada que levava ao carro. Eles não conseguiam ficar em pé para chegar no carro. Então a esposa entrou em casa e voltou com um pacote cheio de sal de cozinha, jogando o sal de cozinha na calçada, e eles conseguiram chegar até o carro. Como o sal resolveu esse problema? O que aconteceu? O sal dissolveu, letra A, o sal dissolveu a água da calçada? Não é que o sal dissolveu a água da calçada, né? O sal dissolveu? Não. O sal aumentou o ponto de fusão da água. O ponto de fusão é passar do estado sólido para o líquido.
Ou seja, aumentou o ponto de fusão? Ou seja, foi para 1, 2, 3? Não. O sal diminuiu o ponto de fusão da água. Ou seja, a água passou a ter um ponto de fusão menor que 0 graus Celsius. Correto, né? Esse é o fenômeno da crioscopia. Então, isso aqui é a letra C. O sal fez com que o gelo ficasse áspero. Isso é ridículo. Isso, o sal absorvido da superfície do gelo. Não. O que é que acontece aqui? Aconteceu o fenômeno da crioscopia. Vamos supor que é bem simples. Eu vou explicar de novo para você aqui. Você tem aqui um recipiente com... Desculpa aqui. Deixa eu apagar de novo. Você tem um recipientezinho com água. Está aqui H2O. Você vai começar a diminuir a temperatura da água, certo? Ou seja, ao chegar a 0 graus Celsius, com a pressão de 1 atm, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que essa água vai virar sólida. Concorda comigo? Beleza? Se você botar um sal aqui dentro, se você botar o sal de cozinha aqui dentro, por exemplo, que é no caso ali dela, foi o que ela fez, né? Ela botou o sal, você vai ter partículas de sal dissolvidos aqui. Antes, lembre, quando você tinha só água, você tinha um solvente puro. Então eu posso dizer o seguinte, ó, que a água, o H2O puro, ou seja, só tem a água, o seu ponto de congelamento é 0 graus Celsius. Quando você botou um sal, você passa a ter uma solução. Você passa a ter sal mais água. Isso quer dizer que o ponto de ebulição vai diminuir, vai ser menor que 0 graus Celsius. Menor que 0 graus Celsius pode ser 1 negativo, pode ser 2 negativo. Ou seja, você faz isso também quando você vai tomar alguma coisa gelada. Você bota lá dentro do recipiente, se você já fez algum churrasco, alguma festinha, foi para alguma festinha, você já fez isso. Certo? Então, ao sair de casa, o que aconteceu? Ela diminuiu, o sal diminuiu o ponto de fusão da água. Lembrando que o ponto de fusão e o ponto de congelamento é o mesmo. É 0 graus Celsius. Fusão é a passagem do sólido para o líquido. E de congelamento do líquido para o sólido. Beleza, galera? Bacana? Certo? Se está tudo certo, então vamos para a próxima.